Olá, gente, tudo bem? Hoje, dia 29 de maio de 2020, vamos para o quarto estudo de Efésios. Você que não viu os outros, procura aí no YouTube que tá lá. Seria bom para você, porque é um crescente, né? E assim você entende melhor todas as coisas. Vamos então seguir então no versículo 20, paramos aí. Vamos fechar esse capítulo 1 hoje, tá bom? Mês de maio, fica o capítulo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, que esse estudo de hoje possa trazer frutos de santidade para todos nós. Que Deus nos abençoe, que São Miguel nos proteja. Amém. Amém. Então, seguindo aí no versículo 20. Vamos passar versículo por versículo, porque são só 4 versículos, né? 20, 21, 22, 23. Então, a gente faz um estudo só desses versículos aí. Então, no 20 fala assim: Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à direita do céu. Então, o que ele está falando aí? Que Deus, Pai Todo-Poderoso, manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando ele. Paulo está falando que Jesus é Deus, né? Porque se ele ressuscitou, se Deus poderoso ressuscitou seu filho, então o filho é Deus. A prova disso é que ele foi visto ressuscitado. A ressurreição é um ponto de fé, de provar divindade. Deus prova a sua divindade principalmente na sua ressurreição. Ok? Muito bem. E quando fala sentar-se à direita de Deus, fala de autoridade que Jesus tem. E isso é legal em Efésios, por quê? Porque lembra que eu falei que os Efésios eles eram um lugar onde se cultuava muitas divindades? E como é um centro comercial enorme, só perdia para Roma nessa época aqui, então é um lugar onde passava todo tipo de gente, todo tipo de cultura, então havia muito culto de várias divindades. Dizer que Deus, que Jesus tem autoridade nesse lugar, dizer que ele é filho de Deus, que ele é Deus, está colocando Jesus numa questão de ter poder maior, ter autoridade maior do que qualquer divindade que possa se apresentar. Tá bom? Aí no versículo 21, seguindo esse mesmo raciocínio, fala assim: acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver nesse mundo como no futuro. Ou seja, ele está falando aqui, ele cita aqui 4 coros de anjos, que nós conhecemos até, né? Pelos 9 coros de anjos que tem no Rosário de São Miguel. Aqui ele cita 4 coros, né? Principado, potestade, virtude e dominação. Porque são direcionados a anjos que atuam fortemente nas comunidades, nas pessoas, em áreas, né, de pessoas. Ele fala que Deus está acima disso. O que ele está falando? De que está acima dos anjos? Não só isso. Ele está falando que tudo que se conhece como autoridade espiritual, que tem poder, né, Jesus está acima. Então Jesus tem poder maior do que qualquer atividade espiritual, qualquer entidade espiritual, qualquer divindade espiritual, qualquer coisa espiritualmente. Paulo está falando que Jesus está acima. Aqui ele não fala se é bom, se é ruim, se ele vai contra. Ele fala que Jesus está acima, que Jesus é maior, que Jesus tem mais poder. E isso é muito legal. Inclusive ele fala que, e de todo nome que possa haver nesse mundo como no futuro, ou seja, até coisas que é desconhecidas para ele, que ele nunca ouviu falar, que possa haver nesse mundo, que possa ainda vir a aparecer que a gente não sabe. Jesus é acima disso, dizendo que ele é filho de Deus, o verdadeiro que se provou como Deus Todo-Poderoso e que não há força maior do que o poder de Deus. Ok? São Jerônimo, né, e São Tomás de Aquino consideram essa questão principado e dominações como anjos, né? Eles colocam
eles, São Jerônimo e São Tomás colocam essas qualificações de principado e domínio como anjos. Nós sabemos, pelo Rosário de São Miguel, que são a hierarquia celeste, né? Lá no Rosário de São Miguel, nós vemos 9 cores, né? Querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. O que é interessante saber disso? Que esses 9 coros angélicos, nessa hierarquia que é feita pela tradição da igreja, que é passado para nós, são nomes simplesmente que sugerem a qualidade de que são dotados esses seres. Né? A qualidade deles colocam eles nesses coros. Mas o que a gente pode falar então sobre os anjos? São seres espirituais. Espíritos, são espíritos. Os anjos são espíritos. Essa figura que nós fazemos de asa e tal, né, é uma figura. Mas eles são espíritos, são seres espirituais. Não existe o corpo, a matéria neles. Não, são pessoais, ou seja, são pessoas, dá para se relacionar. Se é pessoal, dá para relacionar. Por exemplo, nós não nos relacionamos com o Deus Pai. Nós não nos relacionamos com Jesus, é a pessoa de Jesus. Nós não nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, né? Nos relacionamos. Então, você pode se relacionar então com um anjo, com o São Miguel, com São Gabriel, com São Rafael, com seu anjo da guarda. Esses são os nomes dos anjos que aparecem na Bíblia. Por isso que a gente cita só esses, né? Porque são os que revelados pela Sagrada Escritura. Nós sabemos, então, estudando angiologia, que os anjos eles são pessoais também. São pessoas, embora... Pessoa que eu falo assim, tem uma individualidade, mas não tem matéria. Ok? São livres, sem corpo. Não estão presos. Nós, por estarmos presos no corpo, nosso espírito está preso no corpo, nós temos uma prisão. Entre aspas, nós somos meio que aprisionados às necessidades desse corpo. Nós temos que comer, nós temos que nos alimentar, né? Nós temos que nos movimentar. Tudo que o corpo exige, nós somos um pouco escravos do que o corpo precisa. Os anjos não, eles já são livres disso. Então, tudo que refere, por exemplo, a coisas que o corpo anseia em ter, nós sofremos por causa dessa dependência de ânsia que o corpo tem. Já os anjos não têm essa ânsia. Por quê? Porque eles não têm um corpo. Então, ele não sente fome. Então, ele não tem que se preocupar com fome. Com coisas que o corpo tem que se preocupar. Nós nos desgastamos muito com o lado corporal, porque nós temos as necessidades corporais, né? Mas nós temos algo muito grande dado por Jesus Cristo. Nós temos o acesso ao Espírito Santo, a permanência do Espírito Santo em nós, né? E isso é grandioso. Embora sejamos com corpo, nós temos a presença de Deus em nós, pelo batismo, pela filiação com Deus. Nós temos esse acesso ao Senhor. Ok? Beleza. Por serem espíritos puros, eles também têm entendimento puro. Tem vontade pura. Tem poder. E essas 3 coisas, vontade, poder e entendimento que eles têm, excedem. É muito maior do que as faculdades humanas. Então não dá para competir com os anjos no sentido de entendimento. Não tem como. Eles sabem muito, muito mais do que nós. Eles têm uma vontade já determinada, porque por eles saberem muito mais, eles determinam aquilo que eles sabem. Então, ou eles seguem a Deus ou não seguem a Deus. E aí a gente vê a divisão. Aqueles que seguem a Deus são anjos. Aqueles que não seguem a Deus, a vontade de Deus, são demônios. Mas são a mesma essência. A essência deles é a mesma. São seres espirituais. Os que seguem a Deus são anjos, têm a luz de Deus. Os que não têm a luz de Deus se transformam em demônios. Bom, acho que ficou claro aí. Vontade, agora o poder. Eles têm poder de
atuar nos lugares e modificar situações. Aí que está a questão. Um anjo pode nos beneficiar com coisas de Deus. Nós temos relatos na Bíblia isso, de benefícios de anjos aos personagens, às figuras, né, humanas. Mas também tem ação demoníaca, que age com poder para a destruição do plano de Deus. E o plano de Deus é que nós, principalmente, nós sejamos salvos. Então, se esse é o plano de Deus, ele quer destruir esse plano. Então, ele vai fazer de qualquer coisa para destruir esse plano. Eles têm poder para isso, tá, gente? Mas, Paulo está falando que Jesus está acima de tudo, de todos esses poderes. É maior o poder de Deus. Então, nós temos, às vezes, a gente não pode desfazer do poder do inimigo, mas às vezes também não podemos botar muita grandeza, sabendo que a grandeza maior está em Jesus. Temos que saber certo. O inimigo tem poder, pode agir contra mim, mas Deus pode agir muito mais na minha vida. Por isso essa necessidade de estar agarrado, de estar firme, de estar constante em Deus. Ok? Muito bem. Aqui fala de quatro qualificações de anjos, né? Primeiro ele fala aqui de dominações. Eu vou colocar nessa ordem porque é a ordem que está no nove coro do Rosário de São Miguel. Então, primeiro dominações. Dominações são anjos que agem, então, com domínio dos sentidos e correção das más inclinações. Os anjos, aí em dominação, eles agem para que você perca o seu equilíbrio. Então, toda vez que se há uma acusação de equilíbrio, uma fase que possa haver desequilíbrio espiritual, que eu falo principalmente, né? Espiritual, tá? Com origem espiritual, que leva a perda espiritual, desgastes espirituais. Isso pode ter uma ação de um anjo em dominação na tua vida. Eles levam a isso. Você pode clamar anjo de dominação do bem, que tem anjos do bem, né? De dominação, anjos celestiais que a gente fala, para agir também, para nos ajudar a corrigir das nossas más inclinações. Más inclinações, ou seja, que parte do meu ser, do meu eu. Eu decido pelo mal. Eu decido em errar. Eu não tenho equilíbrio, né? A partir de uma coisa errada, eu estouro. Eu faço as coisas, parte de mim. Eu não tenho esse domínio. Tem anjos que agem justamente para que você perca os domínios, perca o equilíbrio, perca a ação, perca as vontades. Há influências espirituais para isso. Então, a gente tem que ficar de muita atenção nessa área, porque ter um motivo de errar é uma coisa. Agora, sempre na mesma área, sempre na mesma coisa eu erro, eu tenho que começar a ver se tem alguma força espiritual agindo ali. Potestade. Potestade tem a ver com poder do mal para criar ciladas e tentações. O mal age, chega perto para criar ciladas e tentações, que eu caio, né? Aí já não parte não parte do meu eu, do meu sim, aquilo que é errado, mas parte do de fora. É como a serpente que vem agir para que eu caia. O mal está perto. Mas por que ele está perto? Por causa de pecados, por causa de uma ação pecaminosa. Então, esses potestades chegam para nós com poder para que eu caia em cilada, caia em armadilhas que façam eu ficar cada vez pior. Uma coisa que parte do ruim, que vai sempre ficando pior, não melhora. Quando isso acontece, eu começo a ver se pode haver a presença de um anjo de potestade na minha vida. Ok? Muito bem, atenção nisso aí. Anjo de virtude tem o poder de livrar de todo mal. Aqui já é o mal externo, fora. Nós somos dotados de virtudes. Virtude, como eu já falei no anterior, é para que nós possamos fazer o bem. As virtudes, principalmente as teologais, são para encontrar a Deus. Não é isso que nós estudamos? Sim. Mas as virtudes também, totalizando elas, ela é para que a gente pratique o bem, que acerte.
Por quê? Porque o mal, o mundo em si atua, o mal atua no mundo. Então o mundo chega coisas pra gente para que nos faça mal, faça cair, faça a gente desistir, faça a gente não querer Deus, faça a gente querer viver no mundo mais humano, mais carnal, mais voltado ao corpo e não ao espiritual. Então, as virtudes elas vêm justamente para que eu possa vencer, fazer o bem e provar por virtudes que existe uma vida sobrenatural. Existem os anjos decaídos, né, os demônios em virtudes, que atuam nas virtudes para que você perca as virtudes, que trabalham para que você não use as suas virtudes, bloqueiam as suas virtudes. Por isso, algumas traduções falam não em virtude, porque dá confusão, né? Um demônio de virtude, não. Fala em senhorio, né? Algumas traduções colocam assim. Por quê? Porque tem um senhorio da tua vida para que fazer você perder o senhorio da tua vida que vem de Cristo. Você perder. As coisas vêm e você cai. As coisas acontecem e você cai. Uma situação que é armada, você cai. Chega até você e você cai. Porque você não usa as virtudes. Ok? E o último é principado. O principado está ligado à obediência, à lealdade, ao respeito, à fidelidade. Então, esses anjos de principado atuam muito. Nós somos filhos de Deus. Então, aquele servo que, que, que se sente filho de Deus, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Mas no sentido princesa e príncipe não é esse sentido, não. É o sentido de ser um principal de Deus, de uma pessoa que participa das coisas de Deus, de ser um tesouro de Deus. E um tesouro de Deus não pode ter mácula. E a pior mácula, e a mácula que macula outras áreas em nós, é justamente a obediência. A obediência, quando somos obedientes a Deus, nós somos fiéis a Deus, nós seguimos a sua vontade, permanecemos retos a Deus, permanecemos firmes nele, com a imagem da integridade. Ou seja, aí nós somos um principal de Deus, uma figura príncipe de Deus. Quando a gente perde, desobedecemos as normas, as leis, quando eu falo de leis aqui, eu não falo só de mandamentos, eu falo das leis espirituais, né? A lei do amor, a lei do bem, né? Existe a lei do amor, a lei do bem. Existem outras leis espirituais que devemos seguir. Então, principalmente, quando nós perdemos, desobedecemos a Deus, nós perdemos a direção do bem, né? Aí vem a deslealdade. Esses anjos atuam para que nós sejamos desleais. Você já se sentiu desleal alguma vez a alguém? A paz, a pessoa que você é casado, casada? A filhos, eu fui desleal com meu filho, fui desleal com a minha esposa, fui desleal com a minha família, fui desleal no trabalho. Você já passou por... Ou fui desleal comigo mesmo, fui desleal com Deus. Já passou isso com você em algum momento? Pois é. A deslealdade é um sinal de presença de desobediência. O respeito, quando nós somos obedientes, cresce em nós um grande respeito ao próximo, à nossa imagem, um respeito a Deus principalmente, um respeito muito grande. Então, quando alguém fala de Deus, nos ofende. Quando alguém fala um palavrão, nos ofende, porque existe o respeito. O respeito é algo que vem da obediência. Então, se isso não acontece com você, acontece uma coisa, não tem, já virou comum, então você já não tem mais o respeito dentro de você. Então, alguma coisa em desobediência já está fragilizado também. São coisas que a gente tem que filtrar para a nossa vida, ok? A fidelidade, então. A fidelidade, como eu já falei lá no começo, na primeira introdução, a fidelidade tem a ver com a perseverança na retidão. Eu persevero, eu tenho constância na retidão. Eu não saio da linha do caminho. A fidelidade tem muito a ver com isso. Então, obediência tem a ver com a fidelidade? Claro, porque uma pessoa obediente, hoje eu fui obediente, amanhã eu vacilei. Então, cadê a fidelidade? Tem que ter uma constância na obediência.
Esses anjos do principado atuam aí, principalmente nessas áreas, para que você seja infiel. Saia do caminho, mesmo que de vez em quando. Então você é infiel, né? Saia do que é certo, para que você não tenha respeito. Saia do respeito. Desrespeite os outros, ok? Desrespeita a tua imagem, a tua família. O desrespeito, em qualquer sentido, qualquer âmbito. A lealdade, ser leal. Leal não é só aos outros, leal a Deus, né? E principalmente a obediência, não ser desobediente. Então, ele quer fazer justamente o contrário disso, né? Desobediência, deslealdade, desrespeito, infidelidade. Se aparecer essas coisas, por isso que a gente tem que analisar nossa vida a todo momento. A gente ora muito a Deus pedindo, né? Mas às vezes a gente precisa entrar muito em oração e pedir a Deus o entendimento dessas palavras e refletir essas palavras na nossa vida, nos momentos da nossa vida, para ver se a gente está caminhando em santidade. Né? Lembra que eu falei de santidade? Santidade é aquele que os cristãos eram chamados de santo, aqueles que eram batizados, filhos de Deus, eram chamados de santos, não de cristãos. No começo era assim, a presença do Espírito Santo. Então, o santo é aquele que permanece na linha de Deus, e permanecer na linha de Deus é permanecer dentro disso que eu falei. Então, falamos de dominação, potestades, virtudes e principados. Aí foi um estudo de anjo, né, hoje, né? No versículo 22, está falando assim: e sujeitou a seus pés todas as coisas, e constituiu o chefe supremo da igreja. Algumas tradições falam que escabelo dos seus pés, sujeitou pelos cabelos dos seus pés todas as coisas. Esse cabelo dos pés quer dizer, os cabelos quer dizer um banquinho, né? Se você for ver no dicionário, quer dizer um banquinho que se bota o pé. Aí como é que a gente vai entender isso, né? É fácil. Aqui ele está falando que na época de Paulo, as guerras, os conflitos eram muito fortes. Então, geralmente, quando haviam conflitos entre cidades, tribos, povos, o, o romano, principalmente, quem ganhava, pegava o líder e botava ele aos seus pés, dizendo que ele tinha que ser submisso ou então morreria. Botar aos cabelos dos pés é como se você colocasse o pé no banquinho? Não, colocasse o pé sobre a pessoa. A gente pensa muito em Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, né? Mas não é assim não. Isso aí tem que matar mesmo, destruir. Mas aqui está falando de que submete-se. Aquele poder, aquela força que veio contra mim, está submetida aos poderes de Deus. E aqui sujeitou a seus pés todas as coisas e constituiu o chefe supremo da igreja. Aí ele está falando então que todas essas potências, todas essas entidades, todas essas divindades, todos esses cultos, todas essas crenças que existiam naquele momento, tudo aquilo que poderia ver ali, a crença ali no Efésios, todas elas estão sujeitas ao poder de Deus. Então, tudo que possa ver com poder. Eu tô com um cara lá, magia, né? Que tinha gente que era mago, que fazia magia. Tudo aquilo em nome de Jesus estava submetido. Ou seja, estava abaixo. Jesus tem mais poder. E que ele constituiu a igreja. Aí ele começa a caminhar de que Deus está na igreja. Está vivo na igreja. Que ele é a cabeça da igreja. E que nós, como igreja, formamos um corpo forte em Deus. Ele fala assim, no 23, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Então, tudo aquilo que você tem em Deus, temos na igreja. Todo o poder que tem em Deus, tem na igreja. Por isso que é muito importante caminhar com a igreja. Tem muito cristão que fala assim, mas eu oro direto a Deus, eu faço com Deus. Tá bom, irmão. Louvado seja Deus por isso, porque você tem um contato bom com Deus, né? Mas saiba que a igreja existe o corpo dele presente. Há um corpo místico de Deus. Aqui ele fala que ele é a cabeça comanda todo o nosso corpo, né? Quando nós somos atacados, quando vamos levar um tombo, alguma coisa, a primeira coisa que você protege é a cabeça. Quando você vai cair, você protege a cabeça. É instintivo. Nós sabemos que a cabeça é o lugar mais importante da gente, porque se eu perder a visão, se eu sofrer alguma coisa aqui, vai danificar todo o meu corpo.
né? Nós sabemos, é instintivo. Ninguém quer ficar sem um braço, sem uma perna, sem nenhum órgão, mas sem a cabeça não dá, né? Jesus é a nossa cabeça, a cabeça que comanda o corpo. Mas nós devemos proteger essa cabeça, proteger Jesus em nós. Nós devemos proteger. Nós somos igreja. Existe a igreja atuante, né? Instituição que nos abastece com todos os sacramentos, com a presença de Deus, com confissões, com limpeza, né, espiritual. A igreja tem esse poder de nos devolver a santidade de novo. Né? Uma pessoa que comunga, confessa, né? Uma que confessa, ela se limpa novamente. Não, os ataques deixam de vir com força dos inimigos. Por quê? Porque eu estou limpo de novo. Eu deixei tudo com Jesus. Vai se meter com Jesus, vai lá. Né? Tá lá na igreja. A igreja confere isso para nós. O território da igreja é santo porque há celebrações, né? É muito forte. Mas também existe a igreja pessoal. Quando eu assumo a minha igreja e atuo por ela, eu sou uma extensão dela. Isso aqui que a gente está fazendo, olha. Eu estou fazendo na minha casa, né? Estou falando para vocês aqui, mas eu estou falando em nome da igreja, porque nós somos um grupo de estudo da igreja. Então há todo um poder de Deus nisso aqui. Mesmo eu sendo leigo, você sendo leiga ouvindo. Mas em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós falamos, em nome de Deus, em nome de Jesus nós estamos falando. Existe uma série de graças aqui. Então, Deus, através da igreja, através de coisas que a gente aprende na igreja, tem o poder também de matar, de destruir, de separar, de afastar qualquer mal sobre nós. Aí nós vemos uma coisa muito legal, que a gente pode usar como igreja pessoal, né? Que é o terço. O terço é o que a gente aprende na igreja e que tem um poder muito grande quanto o mal, quando se reza o terço. Outra coisa é a água benta. Água benta, meus irmãos. Água benzida, né? A água que lembra, o padre fala que lembra o nosso batismo, mas alguns padres, quando vão limpar a casa, fazer orações sobre a casa das pessoas, eles jogam água benta. Se vocês forem levar um padre para na tua casa benzer a casa, fazer orações sobre a tua casa, ele vai jogar água benta nos lugares. Porque é um sacramental muito importante para nós. É um poder muito grande de afastar o mal, que é espiritual. Né? A água é símbolo do Espírito Santo. Ok? O sinal da cruz, quando nós fazemos o sinal da cruz, nós estamos revertendo, né? Mostrando a todo mundo a nossa fé. Eu acredito que aquele que morreu na cruz, morreu humilhado e agora está exaltado sobre todos os poderes. Você fala isso. Quando você fala o sinal da cruz, você está falando com fé, você está falando para todo mundo que está vendo, espiritualmente vendo, que você acredita em Jesus Cristo. Isso afasta demônios. Apenas o sinal da cruz com fé afasta demônios. Glória a Deus. Amém. Vamos ficando por aqui. A gente fica... eu quero orar a Deus, então pedindo a Deus por essas áreas, né, em nós. Eu quero pedir a Deus primeiro pelo domínio, né? Que a gente tenha equilíbrio, domínio, e que os anjos celestes nos ajudem, né, para que possamos melhorar sempre em equilíbrio. Quero pedir a Deus pelos anjos de poder, de potestades, os celestes, que vêm em nosso favor, que derrube toda ação demoníaca, toda cilada do mal sobre nós, que possamos viver na paz do Senhor. Pedimos pelas virtudes, que apareçam em nós virtudes fortes para fazermos o bem, que a gente não diga sim ao mal, não. Que a gente possa dizer sempre sim a Deus, às coisas de Deus, à vontade de Deus. E sempre não ao que é mal, aquilo que nos faz cair. Que possamos ter clareza e pedimos aos anjos celestes de virtudes que nos ajude. Pedimos pelos anjos celestes de principados que nos ajudem a ser obedientes à vontade de Deus. Ter retidão, ser leal, Senhor. Que haja correções nessa área, que possamos ser fiéis aos nossos propósitos, mas principalmente fiéis a Deus, aos mandamentos, à nossa igreja,
Que possamos amar a nossa igreja, apesar de algumas pessoas às vezes ter dificuldade na igreja, né? Dificuldade com outras pessoas, com outras pastorais, mas que possamos amar a nossa igreja, que é tão rica em sacramento, com a presença do próprio Senhor. Eu te peço, Senhor, envia sobre nós o Espírito Santo para a gente permanecer firme. Quero louvar a Deus por esse primeiro capítulo aqui de Efésios. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu vou deixar para vocês é o seguinte, para responder lá no grupo. Nos dias que correm, é possível que percamos a vista do eixo central da nossa fé, agarrando-nos a coisas secundárias? Coisas secundárias que nos tira a fé? O quê? O que te tira a fé? O que te afasta de Deus? O que faz anjos, poderes chegarem perto de você para te atentar, para te fazer ficar fraco, né? Se você tiver coragem, né? Testemunha lá. Os testemunhos estão sendo muito bons. Pena que são poucas pessoas, mas estão sendo muito bons, porque está edificando. E quando a pessoa fala, ela se liberta, ela se cura, né? Então, se você puder falar sobre isso, né? Ação de coisas que me atrapalham, coisas que fazem que o mal chegue perto de mim, mas que nós estamos vencendo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Salve Maria. Um beijo, Maria. Salve Maria. Para sempre seja louvada. Amém.